foi minha mãe quem me criou, foi minha avó. Ela não me deixou só. Desde pequeno eu ouvi ela falar: meu filho, estude para um dia se formar. Já dizia o meu avô, tá na minha avó. Olha, meu filho, faça o que é melhor. Escute agora o conselho que eu vou lhe dar. Não tem nada no mundo melhor do que farriar. 18 anos, não queria nem saber, só beber, curtir farria. E quando chego logo eu boto é pra torar. E eu vou descendo uma caixa de onde pra fim de semana. Fazer o quê? Só beber, curtir farria. E a minha avó todo tempo a me ligar. Tava na zoeira, nunca mais gritar. Alô, vó, tô estourado. Vó, tô estourado. O vó, tô estourado. Mulherada, eu tô largado. Vó, tô estourado. O vó, tô estourado. O vó, tô estourado. E meu avô é o culpado. Muito bem, com a música do Fabinho Soares, começamos mais um programa Rede de Olhares, aqui na UX TV, canal de identidade, também parceira do canal Futura. Hoje nós vamos conversar sobre a vida em condomínios verticais. Com um número cada vez mais elevado de edifícios pelas cidades, o nosso jeito de viver acabou se transformando. Quais são as vantagens, quais são os problemas e as regras para quem opta viver em um edifício? É sobre isso que vamos conversar hoje. Essa questão de morar em condomínio, morar em edifícios, ela nem sempre foi assim, né? Chegou num determinado momento que alguém parou e pensou assim, ó, vamos morar de repente um em cima do outro, que vai ser mais prático, vai ser mais seguro. Isso caracteriza uma mudança muito grande no nosso jeito de viver, né, Samuel? Se nós pensarmos hoje, como nós estávamos falando antes, sobre a questão do homem hoje em sociedade, né? De uma visão antropológica, como é que eu interpreto e vejo o homem hoje? Como é que ele se organiza? Quais são os valores que regem essa organização dele? E essa busca, penso eu, nessa transformação hoje drástica, né, que a gente vê por falta, seja geográfica, né, por uma questão de segurança, de praticidade hoje, que se tem em morar de uma forma vertical, muito mais, penso eu, que é em prol do que da segurança. As pessoas, de fato, buscam na segurança, um dos principais recursos, acho que é talvez uma das principais vantagens, mas não apenas a segurança, em relação a custos, né? Hoje, um terreno, né, muita gente acha caro, você comprar o terreno tem que edificar em cima daquele terreno. E pela localização também, né? Você consegue com isso comprar um apartamento em uma região da cidade que, se vocês quisessem morar numa casa, comprar um terreno, você não ia encontrar. Ou se encontrasse, ia ser muito caro e ia acabar inviabilizando isso, né? Parque do Sol, do qual você é síndica, é o edifício mais alto de Caxias? Não só de Caxias do Sul. Se eu não me engano, ainda não existe no Rio Grande do Sul um prédio da altura do Parque do Sol. Se eu não me engano, ainda permanece o edifício mais alto do Rio Grande do Sul. Você é síndica do Parque do Sol, desse edifício gigantesco. Como é que é essa experiência? Olha, tem sido uma experiência super gratificante. Eu adoro ser síndica. E a gente está elaborando um planejamento a curto, médio e longo prazo para o Parque do Sol bastante interessante. Tiago, agora é o seguinte, o ponto de vista da privacidade. Como é que tu observa, como é que tu analisa essa questão da privacidade em quem mora num edifício? Pois é, eu estava lembrando de uma frase do Sartre, né? O inferno são os outros, né? E às vezes a gente sente isso convivendo num edifício, né? Porque as unidades habitacionais estão, né, espacialmente próximas, então é inevitável que ocorram ruídos, né? Mas eu acho que o grande desafio é o convívio mesmo em sociedade. O edifício, por vezes, simula também uma pequena, né, cada vez com empreendimentos maiores, são pequenas cidades que têm espaços públicos e espaços privados, né? Talvez os atritos maiores ocorram nessas interfaces, assim, de interpretações, né? Isabela, tu mora num edifício? Sim. No teu ponto de vista, quais são as vantagens e quais são os problemas de morar num edifício? A principal vantagem que eu vejo é a segurança. Não só para mim, mas porque eu tenho vários irmãos que são menores.
até por mandar, porque tem parques e quadras, para poder mandar e poder ficar de olho nas câmeras. Eu morei em casa até os 10 anos, 10, 11 anos. E lá era bem tranquilo, morava com meu avô e tal, vinha todos os vizinhos, a gente se reunia. Mas eu também acho pela segurança, porque a gente vivia com o pé atrás, tinha cerca elétrica, mas mesmo assim a gente vivia com medo. Maurício, mora em prédio. Moro em prédio. Para você é mais vantajoso ou você gostaria de morar em alguma casa? Na verdade, eu moro em prédio, eu morei minha vida toda. Eu tive vontade de morar em casa, mas depois, conforme eu fui crescendo, eu vi que morar em apartamento era bom, sim. Porque como eu sou filho único, eu não tenho irmãos, então, pra mim, eu nunca tô sozinho. Porque eu tenho amizade com vários vizinhos, inclusive tem vizinhos da minha idade, então é uma amizade que a gente mantém desde pequeno, então eu nunca fico sozinho em casa. Primeiramente, eu gostaria de abordar a questão que o colega levantou inicialmente e que agora as duas alunas também colocam, né? A gente vive numa sociedade pautada pelo medo. Então, hoje, morar num condomínio vertical passa a ser importante porque a questão segurança ela é fundamental e é um tema latente. Eu sou uma prova disso, né? A nossa opção em morar em condomínio hoje também foi pela questão de segurança. E morar em condomínio é uma vida que você tem prós e contras, né? Não se pode ter tudo, mas eu acho que é uma opção importante hoje no momento que a gente vê essa sociedade cada vez mais vertical e essa até escassez de áreas para você ampliar. Vocês são de Carlos Barbosa. Carlos Barbosa, cidade aqui da Serra mesmo, né? Tava conversando com vocês antes do programa, parece que é só você que mora num edifício, né? O meu caso, na verdade, é um pouco mais tranquilo com o caso do pessoal aí, né? Na verdade, eu moro num prédio que não é um condomínio, entendeu? Então, eu tenho o meu vizinho é só na horizontal, né? O vizinho do lado esquerdo. E embaixo não tenho e em cima também não tenho, né? Então, é mais tranquilo, né? Seu coração falou de mim. Sei que ele falou que eu tô fazendo falta. Ele falou também que sem mim tá difícil. As noitadas e os amigos não tão ajudando. Sei que seu coração gritou por mim. A última moda sertaneja que o DJ tocou. Pra piorar era aquela que a gente dançava. A saudade bateu e você chorou. Sei tá difícil. E se me perguntar como sei tudo isso, é que eu também passei por esses maus bocados. Sofri, chorei, largado e não te esqueci, não, também passei. Te liguei, me bato fora de hora. Que você tá fazendo agora? Ligando a cobrar, chorando, querendo me amar. Oh, que maus bocados eu passei. Sei que seu coração gritou por mim. A última moda sertaneja que o DJ tocou. Pra piorar era aquela que a gente dançava. Saudade bateu e você chorou. Eu sei tá difícil. Se me perguntar como sei tudo isso, é que eu também passei por esses maus bocados. Sofri, chorei, largado e não te esqueci, não, também passei. Te liguei, me bato fora de hora. Que nem cê tá fazendo agora. Ligando a cobrar, chorando, querendo me amar. É que eu também passei por esses maus bocados. Sofri, chorei, largado e não te esqueci, não, também passei. Te liguei, me bato fora de hora. Que nem cê tá fazendo agora. Ligando a cobrar, chorando, querendo me amar.
chorando, querendo me amar. Convido você que está em casa e vocês aqui do estúdio para acompanhar uma reportagem que a nossa equipe produziu. Fomos até um condomínio para ver como é que, o que acontece com essas pessoas que às vezes acabam se isolando, uma espécie de segregação, até mesmo para poder se proteger da violência. Vamos conferir esse material agora. 2 edifícios, 20 andares, 4 apartamentos por andar. No total, 180 famílias. Seu Pedro, morador do 112, é zelador do condomínio Clube e foi o primeiro a morar aqui, 4 anos atrás. Viu aos poucos as janelas ganharem cortinas e o quintal mudar o formato. Seu Pedro, o senhor vai dar conta, porque estava virando uma capoeira, né? Tinha entregado, a construtora tinha entregado e estava 1 mês e meio pinchado. E eu peguei e dei volta e até hoje eu acho que 99,9% dos moradores gostam do velhinho aqui. É um lugar que tem tudo que se precisa para lazer, né? Só sai para ir no mercado. E sempre está convivendo com o pessoal, para você mesmo que está na rua. Você está vendo o pessoal que entra, que sai, sempre conversando, né? Então, para mim, é a mesma coisa que estar na rua, estar aqui dentro. A circulação de pessoas é grande. E tem gente que vem de lugares bem distantes. A carioca do 1505 saiu do condomínio fechado da cidade de São Paulo para morar nos arranha-céus de Caxias do Sul. De você aproveitar cada cantinho, cada espaço. Com os amigos, no geral, que você acaba formando amigos, além de ser a sua casa, você mora com os amigos também, acaba dividindo esse espaço. Na minha época, brincávamos na rua. Eu acho que era menos perigoso, né? Tinha menos violência. Atualmente, a violência aumentou muito e aí as famílias procuram isso, né? E está crescendo a cada dia. Na rua, mas na rua do seu quintal ali, né? Não é na rua propriamente dito onde tem um movimento de carro e ônibus. É na rua do seu quintal, né? Em primeiro lugar, a gente buscou foi a questão de ter mais segurança. E tu ter toda essa infraestrutura dentro de um mesmo local, tu ter academia, tu ter a sauna, tu ter a piscina, tu ter a parte de churrascaria, né? Churrasqueiras para te estar aproveitando, a parte de infraestrutura do local é muito bacana. Isa, do 302, também é uma das primeiras moradoras. Assim como ela, grande parte dos que vivem aqui buscam a segurança, uma realidade cada vez mais comum. É um reflexo do mundo globalizado, onde as pessoas buscam a dita segurança, seja em condomínios fechados para construções horizontais como verticais. Ao mesmo tempo, atividades de lazer que são propiciadas, uma quadra de futebol, uma piscina, um playground, enfim, tudo isso é um conforto que as famílias elas buscam hoje em dia e como de repente o meio público não fornece, a gente acaba indo para o privado, né? Por um lado, o filho da nossa sociedade ele vai viver dentro do seu castelo, diferente daquele filho da sociedade que está na praça pública, né? Então nós vamos acabar criando uma distância, né, devido a classes econômicas terem condições, né? E é o que a gente vê no nosso país, as desigualdades sociais. E faz com que eles percam um pouco o contato com a realidade que tem fora daqueles muros, né? Isso acaba certamente acontecendo um problema social aí, né? De maior ainda discriminação, de uma barreira maior entre os que ganham mais e os que ganham menos. O ente público, a prefeitura não consegue oferecer, nem prefeitura, nem estado, nem União consegue mais oferecer aquilo que é o básico, que é a segurança. Uma série de conflitos, uma série de fatores que levam a essa sensação de segurança que se tem hoje e que arrastam as pessoas para esse tipo de realidade, aquelas que podem se isolam nesse mundo que seria um mundo, digamos assim, quase perfeito. Mesmo estando isolada, Isa tenta passar para os filhos a ideia do coletivo, para prepará-los para a sociedade. Tem que saber conviver com as pessoas, né? E dividir, ele é teu, mas ele é dos outros também. Gonçalves, observamos a reportagem, vários depoimentos, alguns pontos foram levantados, essa questão da segurança, né?
Existem regras universais para quem mora em prédio ou o que você tem são convenções? Como é que funciona essa parte da regra para poder proteger as pessoas, né, da violência e também para poder ter uma convivência pacífica entre elas? Uma das coisas principais para que haja uma convivência harmônica em um condomínio, sem dúvida nenhuma, é a convenção. Não existe hoje uma lei que possa se aplicar a todos os condomínios. Existe o Código Civil, que serve de base para a elaboração das convenções de condomínios, mas ele estabelece, de alguma maneira, as responsabilidades, o nível de responsabilidade, especialmente em relação ao síndico. Você é síndica? Sim. De qual condomínio? Altos da Sampaio. Como é que você gerencia e administra os conflitos? Como é que é a realidade lá no Altos do Sampaio? Na verdade, assim, quando eu assumi, os conflitos que haviam, né, eles foram passados para mim, né, e eu tive que tentar de uma outra forma administrá-los, né. Mas eu sou uma pessoa muito, assim, tranquila, eu sei lidar com vários tipos de pessoas, personalidades, eu consigo conviver com isso, né, e passar para cada um da forma como eles precisam receber, né? Como você analisa essa questão, por exemplo, hoje, dos apartamentos cada vez mais comprimidos, né? Essa vida que vai se reduzindo, você cada vez com menos espaços, até mesmo para organizar esteticamente a sua vida. Certo. Então, a palavra organizar já diz tudo, né? Que é eliminar a desordem, eliminar a bagunça. Então, com a aglomeração urbana, os espaços estão cada vez menores, porque o metro quadrado também é cada vez mais caro. Então, os espaços tendem a ser menores e as pessoas acabam tendo que praticar o desapego. Eu acho que o colega falou muito bem, né? O papel do síndico nas reuniões de condomínio é fundamental. Porque não é só... Se você começar a trabalhar só no aspecto disciplinar e punitivo, né? Daqui a pouco as pessoas vão ficar tão retraídas e tão sem saber o que fazer e perdem o prazer da convivência, né? Então, o síndico, sim, ele precisa também ter esse papel de harmonizar a convivência. O que não é fácil, porque a gente sempre fala assim, você tem que ter bom senso, tá? O fato é que quando a pessoa é agredida na sua individualidade, o bom senso vai para o espaço. E aí isso, numa reunião de condomínio, acaba sendo exacerbado, né? Acaba se discutindo, acaba se levando as considerações, surgem conflitos, são naturais que surjam, né? Mas acho que a reunião de condomínio é onde efetivamente os conflitos podem ser encaminhados, né? Desde que as pessoas tenham um espírito um pouco leve, né? De saber que há obrigações e há deveres. Tá certo. A gente está chegando na reta final do programa, queria uma consideração final de vocês três. Samuel. Eu queria quase que retornar ao início. Claro. Porque aí se falou as pessoas morando agora em condomínios, seja vertical ou horizontais, a pauta é vertical, que elas estão conseguindo viver em conjunto, né? Convívio é isso, viver em conjunto, em comunidade. Como é que eu consigo me isolar? Né? É uma provocação apenas. Eu me isolo, eu consigo conviver com outro. Se eu estou na sociedade, que seria o grande condomínio da vida, como é que eu não consigo me relacionar? Né? E segundo, Aldous Huxley, no início do século XX, ele vai colocar ele faz uma previsão, que é essa ideia das grandes corporações dominando, né, e superpopulação. É o que nós estamos vivendo hoje. E a falta de espaços geográficos, né, se acomodar nesses aglomerados. Como é que eu vou conviver e resolver isso? E aí também, para finalizar, eu estava conversando com um filósofo espanhol, Ortega y Gasset, onde ele diz assim, como é que eu consigo, se eu não consigo me resolver, como é que eu consigo resolver o próximo ou os problemas sociais? Tá certo. Tiago, também tem a questão da identidade, né? Às vezes prédios marcam uma cidade, marcam uma história, né? Como é que você se relaciona com os prédios? Eu acho que eu vejo com certo pesar, assim, às vezes, alguns empreendimentos muito grandes que impactam no tecido urbano, né? Porque eles destroem individualidades, né? Questões históricas. E a gente tem que cuidar. Eu acho que nisso o poder público tem que atuar, em regrar, né, essas condições de escala, né? Porque um perigo das cidades do futuro é se transformar em pequenos feudos, né? Cada conglomerado desse edifício serem pequenos feudos isolados da verdadeira vitalidade urbana, né? Que são as cidades que a gente conheceu, que a gente cresce, que a gente estudou, né? Como
verdadeiros palcos da nossa vida, né? Os desejos, a cidade já foi definida como palco dos nossos desejos, né? Eu acho que a gente não deve perder isso, né? Se isolando. Vamos buscar o meio termo, né? Eu acho que sim, os edifícios têm que ter identidade. A questão estética é importante, mas eu acho que o papel do edifício no tecido urbano, formando uma cidade, é mais relevante do que a própria estética, assim, por enquanto. Obrigado, Thiago. Fernando, o tempo está acabando, eu quero uma opinião pessoal. Você prefere morar em casa ou apartamento e por quê? Resumidamente. Pela questão da privacidade, eu prefiro morar em casa. Até porque eu tenho 2 filhos também, então eu moro em casa, né? E prefiro morar em casa. Se tivesse que morar em apartamento, acho que me adaptaria, mas a minha preferência ainda é por morar em casa. Já teve a experiência de morar em apartamentos? Não, nunca tive essa experiência. Sempre morou em casa? Sempre morei em casa. Tá certo, então. Agradeço muito a presença de vocês, obrigado pelas considerações, pela reflexão. Alunos do Colégio São José, Luísa, obrigado. Vamos continuar a conversa agora depois do programa, tá bom? Muito obrigado. Fabinho, obrigado pela presença de vocês. Sucesso com a agenda de shows. A gente termina o programa com vocês. Obrigado por vocês que nos acompanharam de casa também. Rede de Olhares fica por aqui. Até a próxima. No dia que eu saí de casa, minha mãe me disse: filho, vem cá. Passou a mão em meus cabelos, olhou em meus olhos, começou a falar. Por onde você for, eu sigo com meu pensamento, sempre onde estiver. Em minhas orações eu vou pedir a Deus que ilumine os passos seus. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá, mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar. E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar. Sanfoneiro. A minha mãe naquele dia me falou do mundo como ele é. Parece que ela conhecia cada pedra que eu iria pôr no pé. E sempre ao lado do meu pai, da pequena cidade, ela jamais saiu. Ela me disse assim: meu filho, vá com Deus, e esse mundo inteiro é seu. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá, mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar.